que diz o Espiritismo sobre morte e fatalidade? O ouvinte quer saber a diferença entre espiritismo e espiritualismo. Outro ouvinte questiona o uso dos termos transexualidade e homossexualidade. Porque a maioria das pessoas só pensa em Deus na hora da necessidade. Porque os espíritas usam a palavra vibrar quando se referem à prece. Encontro da família espírita será domingo que vem, na Patrulha. Ouvinte, muito bom dia. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. Se o programa é bom para você, recomende aos amigos. Passe o site da Unirádio aos mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. Anote aí, uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, também pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Obrigada pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos e reflexão. Ouça, analise e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou ainda por WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. E você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante a sua apresentação. Ou pode usar a internet para nos mandar o seu recado. Para tanto, anote aí as vias de comunicação com o nosso programa. O e-mail momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, ou pelo WhatsApp no 997-512397, número da operadora Vivo. Você também pode escrever para o Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, ou ainda trazer pessoalmente o seu recado. Livro que vamos sortear neste programa entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. O Porto Seguro, romance do espírito João Manuel, pela médium Cidinha Arita. Uma característica desse romance é que ele traz anotações de O Livro dos Espíritos no transcorrer do enredo, para melhor esclarecer o leitor. O Porto Seguro é da editora Sólidum e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Ganhou o livro no domingo passado o Elias Domingues da Silva, residente em Garça. E atenção, durante a edição de hoje, ligue para o telefone fixo 34710700 até o meio-dia, ou para os celulares 981792405, que é da TIM, e o 997512397, que é da Vivo, e concorra a um exemplar deste livro, O Porto Seguro. Participe do programa, mande o seu recado, a sua crítica, sua sugestão ou sua pergunta. Você está ouvindo a edição número 2049 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Juliana e Cid. Participação, Marco Antônio, Maris e Sônia. Secretaria, Maris e Benevides. Aguardamos sua ligação. Momento Espírita, um tempo de paz. Ouvinte, muito bom dia. Fatalidade e morte, este é um tema de que o ser humano sempre se preocupou e de que a doutrina espírita também se ocupa. Não apenas no sentido de desvendar o mistério e dar uma resposta definitiva à questão, mas para sabermos cuidar de nossa vida e dar-lhe o valor que ela merece. Será que se uma pessoa tiver que morrer hoje, ela morrerá de um jeito ou de outro e nada poderá impedir que isso aconteça? Ou por outra, será que a hora, o minuto e o segundo em que essa pessoa vai morrer está definitiva e irrevogavelmente determinados? Em junho de 1972, a imprensa, rádio e televisão noticiou o acontecimento trágico que abalou o país.
As primeiras notícias diziam que um avião da Japan Airlines havia caído na Índia, matando todos os passageiros e tripulação. Que entre os passageiros havia 4 brasileiros: a atriz Leila Diniz, o cantor Agostinho dos Santos, o senador Felito Miller e a socialite Regina Leclerc. Horas depois, a própria imprensa retificou a informação, dizendo que, felizmente, o cantor Agostinho dos Santos, relacionado entre os passageiros, não havia embarcado no avião, mas confirmava a morte dos outros 3 brasileiros. Dias depois, assistindo a um programa de televisão, vimos uma apresentação de Agostinho dos Santos, um cantor romântico que encantou o público de sua época. No programa, ele contou as circunstâncias pelas quais não tomou aquele voo e que, por uma graça de Deus, havia sido poupado da terrível tragédia. Contudo, um ano depois, julho de 1973, um avião da Varig mal acabara de levantar voo do aeroporto de Orly, em Paris, por defeitos técnicos, incendiou e caiu a poucos quilômetros da pista. Todos morreram, inclusive o cantor Agostinho dos Santos, que agora sim encontrava-se entre os passageiros. O fato curioso é que os aviões não caem todo dia. Aliás, o acidente aéreo dificilmente acontece, diferentemente dos acidentes rodoviários que acontecem todos os dias. No entanto, em questão de um ano, 2 aviões caíram e Agostinho dos Santos, um brasileiro que deveria estar no primeiro voo e não estava, não pôde se safar da morte no segundo. Agostinho dos Santos deveria mesmo morrer em acidente aéreo? Eis a pergunta. No Livro dos Espíritos, questão de 843 a 867, há um interessante estudo sobre o que chamamos de fatalidade, ou seja, acontecimento que não pode ser evitado, que está determinado e que, portanto, pode ser previsto. Kardec fez várias perguntas aos espíritos sobre a questão da morte, que é a grande fatalidade que conhecemos. Os espíritos responderam às questões de Kardec e tentaram mostrar que a morte é o único fato realmente inevitável, dando a impressão de que, se ela tiver que ocorrer, nada pode impedi-la. No entanto, na questão 856, quando Kardec pergunta: o espírito sabe antecipadamente o gênero de morte pela qual deve sucumbir? Resposta: ele sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer de tal maneira mais do que de outra, mas sabe igualmente as lutas que terá de sustentar para o evitar, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Os espíritos, por outro lado, deixam claro 2 princípios básicos. Primeiro, que não existe um destino determinado para o homem, que é o homem quem faz o seu próprio destino pelas decisões que toma e pelos atos que pratica. Em segundo lugar, como decorrência do primeiro, que tudo que depende de nossas decisões e atos pode ser modificado, do contrário, não teríamos livre-arbítrio, ou seja, nossas decisões de nada valeriam. Todavia, o que não podemos esquecer é que estamos vivendo hoje, passando por mais uma encarnação, da qual temos algo importante a fazer. Não só por nós mesmos, mas também pela coletividade, pois fazemos parte dela. E o que fizermos em seu benefício, a nós estamos beneficiando. Por essa razão, caro ouvinte, devemos nos preocupar com a vida, pois para isso nascemos, estamos aqui presentemente desempenhando nosso papel. Assim, não nos interessa quando vamos partir, mas sim o que estamos fazendo agora em função de um ideal de vida que nos faz merecedores do amor de Deus. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, você nos ajuda a fazer o programa enviando perguntas e comentários. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Mande suas dúvidas, comentários e sugestões para Momento Espírita, Rua Gabriela 178, Garça, São Paulo. Pode ser também para o WhatsApp, no número 14, é o DDD, 997-512397, ou ainda para o e-mail momentoespírita@caminhodedamasco.com.br.
Lembrando que as perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos à primeira questão de hoje. A primeira questão vem de nosso habitual ouvinte da cidade de Júlio Mesquita, o Alfredo Sorita, que nos passou uma interessante e oportuna pergunta. Ele quer saber por que fazem tanta confusão entre espiritismo e espiritualismo. Quer que comentemos esse assunto para estabelecer bem a diferença entre um e outro e deixar isso bem claro aos ouvintes. De fato, Alfredo, os termos espiritismo e espiritualismo têm significados diferentes, embora os dois se refiram à crença na imortalidade do espírito. Quando Allan Kardec descortinou a realidade do mundo espiritual, isso há mais de 160 anos, e recebeu inúmeras informações da vida após a morte, já existia a palavra espiritualismo. Naquele caso, considerava espiritualista toda a doutrina que partisse da ideia da existência do espírito, da crença da vida após a morte e da existência de Deus. Desse modo, as religiões de um modo geral, como o catolicismo, o protestantismo, o judaísmo, o budismo, o islamismo, todas são espiritualistas, porque partem do pressuposto da existência do espírito. Há espiritualismo até mesmo nas pessoas que não adotam nenhuma religião em particular, mas que acreditam em Deus e no espírito imortal. Logo, há muitos pensamentos e correntes espiritualistas diferentes umas das outras, e a nova doutrina, que surgia no século XIX em função dos estudos de Allan Kardec, também seria uma doutrina espiritualista, por considerar que o ser humano não é só o corpo, mas também a alma ou espírito. Entretanto, Allan Kardec precisava dar um nome específico a essa nova doutrina. E esse nome não poderia ser espiritualismo, pois o espiritualismo já existia, tinha uma conotação muito ampla e podia, assim, ser aplicada a religiões e filosofias existentes. Por essa razão, Kardec procurou o termo que mais se adequasse aos princípios da nova doutrina. E então ele próprio criou uma palavra nova, espiritismo, doutrina espírita ou doutrina dos espíritos. Sendo assim, Alfredo, o espiritismo é uma doutrina espiritualista. Como espiritualistas são todas as doutrinas que se apoiam na existência de Deus e na imortalidade da alma. Mas o espiritismo não se confunde com o espiritualismo, não são a mesma coisa. Na Inglaterra, por exemplo, desenvolveu-se um tipo de espiritualismo próprio, diferente do espiritismo, que também se ocupa de fenômenos mediúnicos, mas com a diferença de que os espiritualistas ingleses não aceitavam a reencarnação. Por isso, é bom que se diga que existem muitos espiritualismos, mas só existe um único espiritismo, que é justamente aquele que está apoiado nos estudos e nas obras de Allan Kardec. E as bases do espiritismo se encontram na obra intitulada O Livro dos Espíritos. E atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora mesmo, pelo telefone fixo 3471-0700 e pelos seguintes celulares, da TIM 981-792405 ou da Vivo 997-512397. Pelo telefone da Vivo, o 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp. Estamos sorteando hoje o livro O Porto Seguro, romance do espírito João Manuel, pela médium Cidinha Arita. E é o nosso ouvinte Cristiano, da cidade de Veracruz, que volta ao programa para dizer que no livro Vida e Sexo, capítulo 21, Emmanuel usa o termo homossexualidade como sinônimo de transexualidade. E pergunta: não há um erro conceitual? Pois, segundo a ciência atual, transexualidade é identidade de gênero e homossexualidade é orientação sexual. Cristiano, de uns anos para cá, houve mudanças, tanto nos conceitos do que chamamos de identidade de gênero, tanto quanto nos termos utilizados para nomeá-los. Desse modo, ainda hoje há problemas de entendimento e confusões, não só no meio espírita, quanto à utilização desses termos, homossexualidade e transexualidade, mostrando que você está atento a essa questão.
Aliás, essa palavra transexualidade passou a ser mais utilizada no sentido estrito que a ela se dá atualmente a partir da década de 1990, portanto muito recentemente, enquanto que o livro Vida e Sexo, de autoria de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, foi lançado em 1970, ou seja, cerca de 20 anos antes. Em 1970, quando Vida e Sexo foi publicado pela primeira vez, Emmanuel inicia o capítulo 21 dizendo: a homossexualidade, também chamada transexualidade em alguns círculos de ciência, que era o que de fato vinha acontecendo, Cristiano. Naquela época, ainda não havia uma definição clara e precisa de transexualidade para a maioria dos autores. O termo transexualidade já existia antes, mas não com o sentido que se lhe dá hoje. Logo, não se trata propriamente de um erro, Cristiano, mas de uma tentativa do autor em procurar usar o termo mais adequado para aquele momento. Observe que na frase citada, Emmanuel deixa claro ao referir-se ao termo transexualidade como utilizado em alguns círculos da ciência, ou seja, havia autores que usavam as duas palavras como sinônimos. As obras espíritas, desde o tempo recuado de Allan Kardec, procuram utilizar a nomenclatura que melhor atinja o público leitor. Por isso mesmo, muitos termos utilizados por Kardec na sua época acabaram com o tempo sendo substituídos por outros mais atualizados. Nos dias atuais, principalmente depois que a OMS, Organização Mundial da Saúde, entrou nessa questão com mais vigor, até porque os movimentos pelos direitos humanos estão a exigir cada vez mais, a terminologia assumiu um caráter mais técnico e mais preciso. No entanto, mesmo assim, isso não quer dizer que ela vai vigorar sempre. Nada é para sempre em termos de ciência, pois novas descobertas poderão afetá-la a qualquer momento. Hoje, de fato, segundo as ideias prevalentes, há uma diferença entre transexualidade e homossexualidade. Falamos em transexualidade quando queremos nos referir às pessoas que percebem que nasceram no sexo errado, ou seja, o indivíduo dotado de órgãos sexuais masculinos descobre que tem tendências femininas. Fisicamente é homem, mas psicologicamente é mulher, ou vice-versa. A pessoa dotada de órgãos sexuais femininos percebe que tem tendências masculinas, fisicamente é mulher, mas psicologicamente é homem. Contudo, o indivíduo transexual nem sempre está satisfeito com sua condição. E isso vai acontecer quando se trata de homossexual ou homossexuado. Existem esses dois termos e uma discussão sobre qual deles é mais adequado. O indivíduo que se sente atraído por outro do mesmo sexo e se compraz nisso é o homossexual. Daí o prefixo homo, que quer dizer igual. Logo, a transexualidade se refere à forma como ele se identifica sexualmente, identidade de gênero, enquanto que a homossexualidade define para quem ele se sente atraído, orientação sexual. Assim, um transexual homem que se sente mulher ao ser atraído para outra mulher é, tecnicamente, um homossexual. Desse modo, Cristiano, como dissemos, não só no meio espírita, mas também em outros meios, existe ainda uma confusão neste particular, até porque ainda há pouco interesse em se conhecer o assunto. Como você sabe, ele ainda é tabu. Para a doutrina espírita, seja qual for a terminologia que se utilize para caracterizar cada caso, sabemos que sempre há um componente de ordem espiritual nas experiências pelas quais os espíritos passam na sua jornada por esta vida. O Espiritismo compreende e respeita as diferenças entre as pessoas, sejam quais forem suas identidades de gênero, pois para o Espiritismo, todos os espíritos são iguais perante Deus. No entanto, temos que tomar consciência de nossas responsabilidades perante o sexo, pois, como afirma André Luiz, se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou nos prejudicando a nós próprios.
E ouvimos estas considerações de um escritor revoltado com a religião. Disse ele: as pessoas só se lembram de Deus na dificuldade. Não se lembram quando erram e agem com desonestidade, com maldade. Sobre isso é que se criou a religião. Filhos desobedientes que querem ser mimados pelo pai. Eles pedem milagres porque não querem ou não podem resolver seus problemas e julgam que Deus pode lhes dar a felicidade. Algumas obtêm soluções, outras não, mas sempre resta uma esperança. Gostaríamos de dizer ao entrevistado que o Deus em que o Espiritismo acredita não é esse Deus que está à nossa disposição para atender ou deixar de atender a nossa vontade por meio de milagres. A ideia de um Deus superprotetor ou de um Deus que castiga os desobedientes não existe na doutrina espírita. Quando os espíritos disseram que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eles nos passavam uma concepção lógica que todos podemos entender. Por isso, a resposta à questão número 964, no Livro dos Espíritos, diz que Deus governa o mundo através de suas leis. O que quer dizer isso? Quer dizer que não se trata de um Deus que resolve atender esse ou aquele apenas por um mero ato de sua vontade, por um capricho ou simplesmente por querer favorecer quem lhes é mais simpático, como acontece com os homens que manipulam as leis e as utilizam para beneficiar os que lhes agradam. Lei é lei. A lei divina funciona automaticamente. Não precisa ninguém manipular essa lei e nem mesmo acioná-la. As consequências são inevitáveis. Não nos iludamos. Quando Jesus fala da bondade e da misericórdia de Deus, ele não está se referindo a um tipo de protecionismo barato, baseado em interesses ou manipulações, mas a 3 pontos fundamentais. Primeiro ponto: ninguém está definitivamente perdido. Nenhum filho de Deus se perde. Segundo, não faltará oportunidade para o caído se levantar. Isso vai acontecer um dia. E terceiro, cada um responde pelos seus atos. Desse modo, quando pedimos, e todo pedido é uma manifestação de vontade, precisamos levar em consideração os seguintes pontos. Primeiro, nenhum pedido é inútil. Ele é sempre uma tentativa de se obter algo, e mais do que isso, é sempre uma oportunidade de se examinar a própria conduta para sentir o que de fato merece. Segundo, podemos não saber o que estamos pedindo, como é o caso da criança que pede um brinquedo que pode ser uma arma para ela. E terceiro, só vamos obter aquilo que necessitamos ou que merecemos, e não o que queremos de fato. Quarto, o melhor pedido é o que está menos afetado pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Como espíritos imortais em busca de Deus, somos os construtores de nosso próprio destino e por isso devemos aprender a caminhar com nossos próprios pés. A vida é como um caminho que estamos abrindo e que se mostra mais ou menos difícil e sofrida conforme o nosso desempenho, nosso esforço. As leis da vida se revelam através da própria vida e é por elas que aprendemos a viver. Aos poucos, conforme percebemos o funcionamento dessas leis, vamos nos ajustando a elas, aprendendo e ensinando, dando e recebendo. E isso vai acontecendo através das reencarnações. Uma só vida jamais nos levaria à perfeição. Só há 2 opções em nossa caminhada, o bem e o mal. O bem é o que se revela útil para todos. O mal é o que prejudica. Não fazer o bem já é um mal. Toda vez que praticamos um ato contra alguém que não desejaríamos para nós, a consciência nos acusa e entramos em conflito conosco mesmos, criando embaraços para o nosso caminho. No entanto, cada vez que fazemos algo de bom pelo próximo, sentimos um bem-estar íntimo que nos ajuda a conquistar a paz interior. Logo, fazer o bem nos aproxima de Deus, fazer o mal ou ignorar o bem nos afasta da felicidade. Quando Jesus proferiu o Pai Nosso no Sermão da Montanha, ele deixou bem claro que o Pai nos perdoa quando nós perdoamos.
Trata-se da aplicação direta da lei de causa e efeito. Esse processo acontece dentro da nossa consciência. Por isso, a melhor prece é aquela que podemos fazer com a serenidade de uma consciência tranquila, sabendo, no entanto, que a nossa vontade pode não ser a vontade de Deus. Daí a expressão, seja feita a vossa vontade. Entendamos, por vontade de Deus, a aplicação da sua lei, amar o próximo como a si mesmo. E recebemos do ouvinte Edivaldo Soares a seguinte questão: por que os espíritas, quando vão orar para alguém, eles falam em vibrações, dizendo, vamos vibrar por fulano? É o pensamento que vibra? E o que isso tem a ver com a proteção de Deus? É isso mesmo, prezado ouvinte, é o pensamento que vibra. Allan Kardec, quando trata da prece como transmissão do pensamento, no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, trata desse tema. Para Kardec, quando fazemos uma prece, nosso pensamento se propaga através do fluido universal, assim como o som se propaga através do ar, com a diferença de que o som caminha a apenas 340 metros por segundo, enquanto que o pensamento a uma velocidade vertiginosa. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, retomando os conceitos de Kardec e aproveitando as novas descobertas da ciência, afirma que o pensamento ainda é matéria e ele se propaga através de ondas, como acontece com as ondas do som, que são medidas por vibrações. É fácil conceber o que é vibração quando atentamos para o que acontece com as cordas do violão. Quando a corda é acionada pelo dedo, ela passa a vibrar e produzir o som em contato com o ar. Esse som se propaga pelo ar e se faz ouvir até certa distância, pois a intensidade do som é limitada. Dependendo da corda que foi dedilhada, o som pode ser mais grave ou mais agudo, pode ser mais alto ou mais baixo, e pode ser controlado segundo a vontade da pessoa que está tocando o violão. A grosso modo, poderíamos comparar as vibrações do som com as vibrações produzidas pelos nossos pensamentos, sendo que o pensamento é controlado pela pessoa que pensa. Foi daí que surgiu no meio espírita o termo vibração, emprestado da física, para poder designar a qualidade do pensamento. Se você der um violão nas mãos de uma pessoa que não sabe tocar, certamente só ouvirá um conjunto de sons confusos e desconexos, sem melodia, produzindo apenas um barulho desagradável. Mas um violonista que sabe manusear um instrumento com habilidade, saberá produzir com o mesmo violão uma bela melodia que agradará a nossos ouvidos. Compare isso com o nosso pensamento, caro ouvinte. Um pensamento maldoso e desordenado, impregnado de ódio, por exemplo, não será um pensamento harmônico e logo não poderá transmitir boas coisas. Mas um pensamento amoroso, voltado para Deus, buscando o que de mais sublime possa conceber, será como uma suave melodia que fará bem tanto para a pessoa que o produz como para aquele que o recebe. Assim é a prece, caro ouvinte. Pense como Deus pode socorrer alguém que você ame e que está muito necessitado, e uma corrente de ondas mentais favoráveis se propagará em direção a essa pessoa, permitindo que ela seja envolvida por uma boa assistência espiritual. Deus nos atende através dos espíritos, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Quando oramos com fé, nossas vibrações mentais favorecerão a aproximação e a intervenção desses amigos e protetores. E atenção, ouvinte, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, O Porto Seguro, romance do espírito João Manuel, pela médium Cidinha Arita. Nossos telefones estão à disposição e são os seguintes: telefone fixo 3471-0700 e os celulares 981-792405, que é o da TIM, e o da Vivo, que é o 997-512397. E o WhatsApp, que você pode também utilizar, é o 997-512397.
Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, diferença entre alma e espírito. Que é a alma? Pergunta Allan Kardec na questão 134 de O Livro dos Espíritos. Um espírito encarnado, respondem os mentores espirituais. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Kardec volta a perguntar, e eles respondem, espírito. Mas Allan Kardec ainda insiste na mesma questão. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Resposta: sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. As palavras alma e espírito sempre foram utilizadas como sinônimos. Tanto fazia dizer alma como espírito, estava se referindo à mesma coisa. Mas com a doutrina espírita veio uma discreta mudança nessa concepção. A alma é o espírito encarnado, ou seja, o espírito enquanto tem um organismo físico, a que chamamos corpo, e está vivendo aqui na Terra. O espírito é a alma desencarnada, isto é, a alma depois que deixa o corpo. Quando o corpo morre e a alma desencarna. Por isso, no Espiritismo, diferentemente do catolicismo, por exemplo, não nos referimos a almas para os que já se foram desta vida. Dizemos, então, espíritos. Nesse sentido, oramos pelos espíritos e não pelas almas. As almas se referem a nós, os encarnados. A palavra alma deriva da palavra ânima, do latim, e quer dizer aquilo que dá vida, aquilo que anima. Podemos dizer que o espírito é imaterial? Esta é outra questão que o Espiritismo esclarece. E nesse sentido, Kardec foi mais fundo questionando. Qual a natureza íntima do espírito? Resposta: o espírito não é fácil de ser analisado com a linguagem humana, porque o espírito não é coisa palpável. Para vós, os encarnados, ele não é nada, mas para nós, os desencarnados, ele é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma, o nada não existe. Os mentores espirituais explicam mais adiante que, em vista disso, não é apropriado dizer que o espírito é imaterial, mas podemos dizer que ele é incorpóreo, ou seja, ele não tem um corpo material como o nosso, mas certamente sua natureza difere de tudo quanto nós, seres humanos, conhecemos por matéria. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 aqui pela Unirádio e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E chegou o momento da leitura com o nosso companheiro Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris.
Bom dia, Gil, bom dia, Cid. Bom dia. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos se o futuro pode ser revelado ao homem, eles responderam dizendo: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Aliás, é justamente pelo fato de estarmos vivendo hoje, sem saber o que vai acontecer amanhã, é que dá significado à vida. E não apenas quanto ao futuro. Se lembrássemos de vidas anteriores, muitas portas se fechariam ao nosso progresso espiritual, porque, atrelados aos sentimentos do passado, teríamos dificuldade de reconciliar com nossos adversários. A vida, contudo, se nos apresenta à frente como um desafio, do qual desconhecemos os melhores e os piores momentos. Só não percebemos muitas vezes que os obstáculos do caminho não existem para nos impedir que avancemos, mas funcionam como estimuladores do nosso crescimento espiritual. Neste romance que os associados do Clube do Livro Espírita estão recebendo neste mês de julho, você vai encontrar um drama que mostra os meandros de nossa existência na Terra, o que só vamos entender algum tempo depois. É o caso de Isabelle, a personagem principal do livro A Certeza da Vitória, romance do espírito Shélida, psicografado pela médium Eliana Machado Coelho, do Lumen Editorial. Caro ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço sem nenhum fim lucrativo, que existe para divulgar a boa leitura, facilitando aos leitores a aquisição de livros por preço bem abaixo de livraria. O preço das mensalidades, na maioria das vezes, corresponde à metade ou menos da metade do preço normal do livro, como é o caso do livro deste mês. Na livraria você pagaria mais de R$40, enquanto a mensalidade do clube é de apenas R$17. Com R$17, você recebe todos os meses na sua casa um exemplar distribuído pelo clube e só paga quando receber o livro. Se você ainda não é associado e quiser se associar, fale com o Daniel pelo celular 98127-7775. Se quiser adquirir somente o livro deste mês por apenas R$17, ligue para o Daniel 98127-7775. E se você conseguir mais um associado para o clube, ganhará uma assinatura mensal por conta por cada associado que conseguir. Muito obrigado pela atenção, tenha um ótimo domingo e também uma ótima semana. Atividades no caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, a aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. No próximo domingo, com a realização do encontro da família, não haverá aplicação de passes. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, lá no Damasco, teremos palestra sobre o tema Necessidade e Limites da Reencarnação, com Ademir Bardella. Na quinta-feira, prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, estamos nos primeiros capítulos da obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, para quem se interessar. Na terça-feira, no Caminho de Damasco, estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, grupo de estudo de Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e No Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões, abertas ao público, têm início às 19h30. Essas reuniões são abertas ao público. As atividades de evangelização infanto-juvenil no Lar Meimei estão em recesso neste período de férias escolares. Porém, elas retornam em agosto e acontecem todo sábado às 14 horas lá no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, a Mariana e a Vanderly trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vandria com as crianças de 7 a 12, o Vitor e a Regina com a pré-mocidade, os adolescentes até 14 anos. Para quem quiser conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei, também aos sábados e neste mesmo horário, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos,
ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato direto com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. As reuniões dos jovens espíritas, a partir dos 14 anos, acontecem aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec. Bazar do Lar Meimei, toda sexta-feira, a partir das 13 horas. O Bazar da Pechincha do Lar Meimei, agora em suas novas instalações, abre suas portas ao público para oferecer produtos em boas condições de uso e a baixo preço. É um dos meios pelos quais o Lar Meimei levanta recursos com que se mantém para atender dezenas de famílias na parte de alimentação, principalmente. Lá você será recebido pela Paula, a Marina, a Sueli, a Maria, a Ione, o Enio e os demais companheiros que prestam excelentes serviços à instituição. A entrada é ali pelo segundo portão da Rua 7 de Setembro, no número 42. Encontro da Família será no próximo domingo. A USE Intermunicipal está se preparando para a realização do 11º Encontro da Família Espírita, que será realizado neste domingo, 22 de julho, nas instalações da Patrulha Juvenil de Garça. O tema escolhido pelos centros é Escolha pela Vida, o papel preventivo da família. E os trabalhos que se realizarão durante o domingo, manhã e tarde, contarão com a participação do escritor, expositor e filósofo espírita Paulo César Fernandes. As inscrições devem ser feitas nos Centros Espíritas de Garça, Galha e Lupércio. Do encontro poderão participar, além dos adultos, crianças e jovens, estes com atividades especiais. E atenção! O Caminho de Damasco estará recebendo inscrições para participar do encontro até amanhã. Os interessados devem procurar a biblioteca do centro e falar com a Sônia. Palestra amanhã no CFEAC de Vila Araceli. O Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Vila Araceli, o CFEAC, como faz toda segunda-feira, estará realizando amanhã mais uma noite de palestra pública com a expositora Fernanda Garcia sobre o tema Alto Amor. A palestra terá início às 20 horas e após haverá aplicação de passes. Ouça todos os sábados aqui pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash 5 Minutos com você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. São rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, daqui a pouco, portanto às 14 horas, por esta emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca Batuíra, do Centro Espírita Caminho de Damasco, que conta com mais de 6.000 exemplares em seu acervo, fica aberta ao público todos os dias, das 17h30 até as 20 horas, menos na quinta-feira. Como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Olá, amigos. Apresento a vocês as 3 indagações. O aprendiz acercou-se do eremita e indagou: desejo saber qual o momento mais importante da minha vida, a pessoa mais valiosa para mim e a tarefa mais relevante que devo executar. Tu, que és sábio e penetras no futuro do tempo, ajuda-me e esclarece-me. O homem santo meditou e, considerando a imaturidade do discípulo, respondeu: agora é o momento mais importante da tua existência, pois que aqui estás. A pessoa mais relevante para a tua experiência evolutiva és tu mesmo, porquanto apenas de ti depende o êxito ou o fracasso da tua vida atual. E a realização mais significativa para ti aqui se expressa no serviço de autoiluminação através do amor, do estudo e do bem que nunca se devem apartar das tuas horas. O jovem que ambicionava um futuro portentoso, um relacionamento social honroso e realizações bombásticas, não teve como ocultar a decepção que se lhe desenhou na face, afastando-se, cabisbaixo, sem dizer palavra alguma. Não teve a sensatez de entender que agora é um momento eterno, que ele próprio é o construtor da felicidade e que a obra grandiosa resulta das pequenas contribuições
do amor, do conhecimento e do bem. Em algum lugar no futuro, de Divaldo Pereira Franco, Espírito Eros, Livraria Espírita Alvorada Editora, é um pequeno livro para reflexões, com páginas de conforto, esperança, otimismo e sabedoria, para guiar você, desde hoje, até algum formoso lugar no futuro que a todos nos aguarda, pois somos aprendizes da vida, que nos conduz ao porvir libertador. Até semana que vem. Bem, passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro O Porto Seguro, um romance do espírito João Manuel, pela médium Cidinha Arita, o livro que anunciamos no início da edição de hoje. Bem, hoje, quem ganha o livro é a nossa ouvinte Lucilene Santos, que mora lá na rua Ângelo Coraza, número 79, no Jardim Paulista. Parabéns, Lucilene! Você pode retirar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira no horário comercial. E obrigada ao ouvinte da Unirádio pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando destes momentos de paz e reflexão. Tenham uma agradável semana com muita saúde e paz. Vamos encerrar nossa edição com uma mensagem na voz de Chico Xavier. Somente hoje, hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.